aqui uma mentalidade na igreja desses apontamentos e apresentação de erros, colocar você na parede, como se nós também não estivéssemos nessa mesma situação de lutar dia após dia. A vida relacional, ela é um desafio. É um desafio manter o seu relacionamento diário com Deus, é um desafio você manter o seu relacionamento diário com a sua família, com a sua esposa ou esposo, com seus filhos. Acho que você já percebeu que a vida relacional, ela é um desafio. E nesse período como pastor, eu tenho meditado bastante, porque não adianta a gente ficar só apresentando a problemática atual. A gente poderia aqui trazer uma lista enorme dos principais motivos, né, que levam um casamento à frustração. A gente quer ressaltar uma coisa importante, que Deus, Ele é nobre, Deus, Ele é perfeito, Ele não erra. Deus não errou, gente. Deus, Ele estabeleceu um plano específico, a palavra de Deus é infalível, e nós precisamos, incluindo eu, todos, no geral, colocarmos o nosso coração na humildade mesmo. Senhor, eu preciso alinhar meu coração, eu preciso de ajuda. Talvez eu não esteja sendo o esposo que eu deveria ser, ou a esposa que eu deveria ser, a pessoa que eu deveria me tornar de acordo com a tua vontade. E se a gente não tiver essa consciência daqui para frente, a gente dificilmente vai ter uma vida familiar saudável. Uma das coisas que eu quero passar para vocês, que não haverá aqui nada, nenhuma argumentação pautada ou firmada em uma experiência minha, pessoal, ou de outro pastor, porque as experiências que nós temos, elas servem para inspirar como um testemunho, para edificar, mas nunca como uma regra oficial, porque a nossa regra de fé é a palavra de Deus, a nossa estrutura é a palavra de Deus. Então o nosso desafio não é só vir aqui, ouvir uma palavra, se agradar dela e ir embora, mas o nosso desafio é ouvir e desenvolver na prática. Desenvolver isso na prática é o nosso desafio. É onde dói, é onde requer esforço, perseverança, decidir acreditar. O apontamento de Deus para essas reuniões, para aquilo que vai ser desenvolvido durante o ano, foi uma percepção que eu tive, debaixo daquilo que Ele apontou, que não basta apenas um encontro. Eu acredito que você já participou de alguns encontros de casais. São válidos, são importantes, ativa muita coisa no encontro. Mas depois isso vai se perdendo, sim ou não, gente? Vai se perdendo, e vai se perdendo, e quando você assusta, você está em uma crise relacional novamente, porque o casamento, ele sempre vai passar nesses lugares. Nosso relacionamento com Deus também sempre vai passar por esses lugares de crises. Então é importante você que está participando, você que está acompanhando, você ter um entendimento que eu não posso pegar uma parte aqui e depois não me importar com as demais partes. Então nós já estamos na terceira reunião, né? Hoje é a terceira. Pastor, não acompanhei, eu perdi o que foi dito nas passadas. Está gravado no YouTube, está lá. Volte lá, veja, ouça, anote. É claro que você vai ter o direito da sua discordância de algum ponto. Eu discordo disso aí, talvez. Amém. Analise. Vá com o seu entendimento diante do Senhor. Amém, irmãos? Porque uma coisa eu preciso te dizer, nesse período todo que eu acompanho pessoas lidando com a plataforma conjugal. Nós só vamos vencer de fato se estivermos com o nosso coração rendido diante do Senhor, procurando aprender dia após dia e respeitando os processos. Amém, gente? Se você não respeitar os processos da vida conjugal, dificilmente você vai ter uma qualidade de vida, um casamento realizado. Isso tem regras. A gente precisa buscar em Deus sabedoria, discernimento nas palavras, nas ações, como eu me movimento dentro de casa. Acho que você já percebeu que realmente é uma tarefa bem complicada, porque você se casou com uma pessoa também bem complicada, e assim é. Amém, gente? Cada um tem um temperamento, um jeito, suas manias. A gente falou um pouco disso nas outras reuniões.
E nós temos ouvido, muitas pessoas têm mandado mensagens, procurando desesperadamente ajuda, e que você seja humilde, realmente humilde, com um coração ensinável, para que você possa aprender, pois nós também estamos aprendendo. Eu estou aprendendo dia por dia. A cada ano que passa, você precisa ter uma habilidade nova, uma fase nova que vem, requer uma sabedoria, uma graça diante do Senhor para lidar com essa fase. Estamos juntos aqui, gente? Então, talvez você vai participar numa terça-feira aqui de um assunto que você possa dizer, não, isso aí para mim está tranquilo, porque não dá para falar aqui de todos os assuntos, de todas as áreas. A gente precisa ir trabalhando isso durante o ano. Na última terça-feira eu apresentei para vocês que nós teremos o nosso encontro geralmente no final do mês, a última terça-feira do mês. Pode durar o ano inteiro, talvez esse ano, 2 anos, e até quando Deus permitir. Amém, gente? Mas é importante você ir construindo esse pensamento e essa cultura. Eu preciso aprender e aprender. Se tiver um assunto aqui que for tratado, que você olhar para dentro de si e falar, glória a Deus, que nessa parte eu estou bem, significa que você precisa transmitir isso para outra pessoa que talvez não esteja bem. Assim é o reino de Deus. Amém? Nas áreas que eu não consigo dominar, que eu não estou bem, eu peço ajuda. Tem pessoas que me ajudam em algumas áreas. Então eu queria deixar bem claro nessa introdução aqui, antes da palavra oficial, para que possamos trilhar esse caminho. E dentro dessa projeção nós teremos os encontros, nós teremos o jantar do Dia dos Namorados. Dá para colocar aí na tela? Se você ainda não fez a sua inscrição, está aqui. Irmãos, o pastor Natan Amaral, glória a Deus, nós conseguimos uma data com ele. Eu até falei para minha esposa, olha, como ele é um homem bem requisitado, ele é um mentor de casais, um homem que tem se tornado especialista, tem abençoado diversas pessoas, é um mentor também de pastores. E quando eu mandei a mensagem para ele, ele até riu, pastor, olha, bem nesse dia foi desmarcado algo e está livre. Eu falei, então é de Deus, é para ser. Nós conseguimos a agenda com ele, ele vai estar aqui com a gente para abençoar. Qual é a nossa intenção? Nós vamos em casa aqui ministrando, depois a gente vai trazer alguém de fora para abençoar as nossas vidas, e assim será. Então, se você não fez a sua inscrição, faça, porque a gente quer atender as pessoas que são casadas. Tem algumas pessoas que estão me procurando, perguntando, pastor, eu estou amasiado há 20 anos, não sou casado, posso participar? Irmãos, faça a sua inscrição, mas que nesse jantar você já sai tipo assim, nós vamos nos casar. Estamos juntos, irmão? Quem está amasiado aqui? Não precisa, eu estou te constrangendo, não. Está amasiado, o cara está te enrolando até hoje. Nem que seja simbólico, ou se você vai lá e compra um de verdade assim, vai lá e manda fazer. Mas de repente nesse jantar você vem, irmãos, e começa um novo ciclo na tua vida. Estamos juntos aqui? Eu tenho pendências, tem documentos, tem isso. Não, irmão, Deus vai prover, Deus ele é especialista para fazer isso. Ele quer a sua intenção. E nós vamos também abrir algumas vagas para aqueles namorados que estão namorando, se preparando por um tempo, e já estão se projetando para isso. A gente vai abrir também um espaço. A ideia é abençoarmos a igreja. Então a gente deixou para falar no domingo aqui, para ficar bem próximo a esta terça-feira, para dar oportunidade para vocês, porque tem muita gente já procurando, perguntando. Se eu fosse você, eu não deixaria para a última semana. Enfim, ponto. Gente, o assunto de hoje é um assunto que é importante, é um assunto que eu também estou aprendendo, alinhando meu coração, e é um assunto que são 2 extremos. Se você está em abundância, você precisa tomar cuidado, porque talvez se torne uma zona de conforto e você passa a ser negligente no que diz respeito às coisas espirituais. E quando você também está na escassez, no vermelho, pode ser uma bomba chiando para explodir a qualquer momento.
Então a gente precisa entender que toda família ela precisa ser mantida, ela precisa de projeções, ela precisa de investimento, precisa de uma série de coisas, que é justamente a nossa parte financeira. Amém? Eu convidei o pastor Pedro. A ideia aqui não é fazer um mapa, não é ficar colocando você na parede, mas é ajudar a sua família, o seu casamento, a lidar com essa parte também tão importante. Talvez você possa olhar e dizer assim: estou bem, graças a Deus, estou organizado, estou bem, estou com dinheiro guardado, está tudo no verde, estou investindo. Talvez seja um apontamento de Deus que você precisa investir na vida de outra pessoa, abençoar outra pessoa, amém? Se você está no verde, está bombando, Deus vai colocar alguém no vermelho para você abençoar. Mas a gente vai tratar desse assunto hoje. No próximo encontro, já fazendo uma prévia aqui, provavelmente a gente vai tratar sobre a saúde. Vamos trazer a parte médica também para nos ajudar na questão da saúde. Amém, gente? Saúde também é importante, cuidar do corpo é importante. E a gente precisa ter esse coração aberto para que possamos aprender a cada encontro. A gente vai entrar em um setor, em uma área, e eu acredito que nesse ano ainda a gente vai fazer a imersão. Nessa imersão, irmãos, depois do jantar, de tudo, aí nós vamos entrar numa parte bem profunda. Se prepare, porque o seu casamento nunca mais será o mesmo se você respeitar os processos. Amém? Você acredita nisso? A briga vai acabar, aquela discórdia vai acabar, aquele inferno que você está vivendo vai acabar, aquela divisão vai acabar. Você vai conseguir romper, prosperar, crescer e dizer a cada dia: Deus, Ele é maravilhoso, Ele é perfeito, porque Ele é. Quero convidar o pastor Pedro, ele vai estar ministrando para a gente um pouco, e depois no final a gente vai estar orando e abençoando também a sua vida. Ele pediu para dar uma salva de palmas, falou: quando for me chamar, me receba com alegria, pastor Pedro Ezineu. Amém. Eu falei para ele dizer: com vocês. Não era bem uma salva de palmas não, tá tudo certo. Amém, irmãos, boa noite. Glória a Deus. É um prazer estar aqui com vocês, né? A gente vem participando e agora está aqui na frente. E esse assunto aqui é um assunto que a gente vem trabalhando individualmente, vem trabalhando em grupo, vem trabalhando com casais, alguns vem trabalhando com os homens. Então, assim, num grupo enorme, num grupo desse tamanho é a primeira vez que eu estou falando sobre finanças. Eu estava falando para a Sol ali, ela conversando outro assunto, eu falei: mano, depois a gente conversa aí, eu estou nervoso. Ela pegou na minha mão gelada. Por quê, gente? Você está com vergonha, Pedro? Não. É porque um assunto assim, é um assunto tão pouco falado e tão mal resolvido entre os casais. Então hoje talvez possa ser a noite onde os maiores problemas, né, do seu relacionamento pode se resolver hoje, amém? Porque eu falei talvez possa ser, porque depende de vocês. Há coisas que não tem como terceirizar, né? Há coisas que Deus aguarda nós fazermos mesmo. Há coisas que o pastor pode falar, você pode ministrar, mas é o casal sentado ali mesmo e alinhando, né, com o olho no olho, o coração na mesa, de fato mesmo, e organizando essas áreas que são tão pouco faladas e tão pouco resolvidas. Eu gosto de colocar um tema para mim meditar sobre esse tema, eu consigo entender, né, como que o Espírito Santo vai montar essa palavra aqui. Eu orei a Deus para que eu viesse falar algo que realmente tivesse relevância para você, de um assunto que assim, eu queria ouvir sobre isso. Eu queria ter ouvido sobre isso na escola, eu queria ter ouvido sobre isso na igreja, de certa forma, com mais bem explicado, mas eu queria que isso fosse matéria de aula. Isso poderia ser uma matéria de aula. Uma vez eu fiz um projeto, isso há uns 5 anos atrás, fiz um projeto
né, não saiu do papel, mas eu pensei de ir nas escolas realmente e começar a falar sobre isso, sobre reserva, receita, investimentos, despesas, 4 pontos que a gente não sabe como lidar e sofre tanto. Eu queria passar alguns dados aqui para vocês também, só para contextualizar aqui, para a gente entender coisas que talvez você vive, talvez você está muito bem. Só que talvez sua esposa não saiba que está tão bem assim. Talvez sua esposa está muito bem financeiramente. Talvez sua esposa não sabe que está tão bem assim. Talvez falta alguém saber. E talvez vocês dois estão bem. O Espírito de Deus não está sabendo disso, vamos dizer assim, da boca de vocês. Então a gente vai ler alguns textos bíblicos aqui. O fundamento é a palavra, amém? Eu poderia contar a minha história, eu poderia dar vários exemplos aqui. Nasci lá num ranchinho fundo, né, no fim do mundo, tipo música sertaneja. Mas a gente vai se fundamentar na palavra aqui. E eu creio que o Espírito Santo vai ministrar em seu coração, amém? Então, assim, o meu pedido aqui inicial é, assim, de fato, se desarme. Se desarme. Porque deixa Deus falar no seu coração. Eu não conheço a história de vocês. Eu não conheço a realidade financeira. E talvez nem a pessoa que está do seu lado, que tem uma aliança com o seu nome, conhece tanto a sua realidade financeira. Eu não sei. Como é que eu vou saber? Mas o Espírito Santo sabe. E eu aprendi uma coisa, irmãos, para Deus derramar na vida de um casal, Ele precisa só que ele esteja alinhado. O céu precisa só de um casal alinhado para derramar a abundância sobre a vida dele. Amém? Você crê nisso? O céu precisa só de um casal alinhado. Estamos falando de vida financeira. Amém? Abre sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 4. Segunda Reis, capítulo 4. Livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 8. Talvez você já leu essa passagem, mas talvez você nunca tenha visto nesse ponto de vista. Amém? 2 Reis. Se você quiser acompanhar aqui, é a mesma linguagem, então assim, aqui vai usar alguns termos que eu vou trabalhar em cima. É o mesmo significado, mas é uma conjugação de verbo que vai ajudar a entender melhor. Se vocês quiserem todos acompanhar aqui, é a mesma linguagem da minha. Amém? Vamos lá então? Certo dia, passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher. Mulher o quê? Sabe aquele? Eu sou rica! A qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por ali, entrava para comer. Versículo 9. Ela disse a seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Versículo 10. Façamo-lhes, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamo-lhes nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Amém? Vocês podem tirar um momento de oração para que o Senhor fale conosco, para que o Senhor nos use, para que o Senhor nos dê graça, para que o Espírito Santo flua dentro dessa palavra e acesse o seu coração, o meu coração, no nome de Jesus. Aleluia. Pode orar mais um pouquinho, fique à vontade. Obrigado, Jesus. Obrigado por cada casal que está aqui, procurando uma melhora, procurando uma mudança. Obrigado por essa oportunidade, obrigado por esse tema, essa chance, ó Deus, de falar da Tua palavra, e que esse assunto, ó Deus, que para muitos é tão confuso, para muitos é tão distante, que de hoje em diante se torne algo simples, comum, prazeroso, no nome de Jesus. Derrama sobre nós essa noite, sobre cada coração que está aqui, que não haja nenhuma resistência, que não haja nenhuma cobrança, que não haja nenhum julgamento aqui, mas que o Teu Espírito Santo flua no nosso meio com amor e com graça. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? A ideia aqui não é apontar um culpado, não é julgar ninguém, não é cotovelar ninguém aí, né? Não é expor o outro, que o outro errou e que o outro administra, que o outro se exalte, não. Essa não é a ideia aqui. Eu tenho muito zelo nas palavras, muito amor nas palavras aqui, porque para não dar margem para ninguém pegar algo aqui e falar assim, ó, o pastor disse isso, então de agora em diante não.
que não, isso, amém, irmãos? Não é esse o caminho, não é essa a intenção, muito pelo contrário. Não é hora de apedrejar quem errou, mas é hora de unir e prosperar. Amém? Talvez um administra melhor do que o outro, normalmente é assim, né? Mas talvez no meio aqui você vai até entender por que é assim. Eu fiz questão de anotar algo aqui para compartilhar com vocês, mas o objetivo aqui de fato é conduzir vocês dois a um lugar de alinhamento, prosperidade e construção. Amém? Quando você está alinhado com seu esposo, com a sua esposa, você constrói uma história. A origem da palavra família é construção. Lá na raiz, a palavra pai é construtor. A palavra família é construção. É uma ideia de Deus, faz parte do plano de Deus. E hoje nós trabalhamos, né, desde muitos séculos. Existe o papel, a prata, o ouro, né, os animais, como que era as trocas, o sal, de onde vem a palavra salário, mas tinha valores envolvidos. Hoje é Pix, né, gente? Hoje é dinheiro. Hoje são valores, são esses valores que nós trabalhamos. Então muitas pessoas não gostam de falar desse assunto. Gente, nós não vamos pedir oferta aqui, amém? Pode ficar tranquilo, pode, né? Pode ficar tranquilo. Muitas pessoas não gostam de falar sobre esse assunto, evitam falar sobre esse assunto e pensam nesse assunto o dia inteiro. Não gostam de falar de dinheiro e sentem falta dele o dia inteiro, né? Então assim, hoje é um dia, irmãos. Eu queria passar alguns dados aqui pesquisados. Eu preciso passar isso aqui para você. Eu aprendi isso com Jesus. Ele apresenta algo, desconstrói, aí ele vem construindo algo novo. Quando for jejuar, não faça assim. Quando for orar, não faça assim. Quando for dar oferta, não faça assim. Faça assim. Faça assim, que o Pai recompensará, o Pai que vem em secreto. Então eu queria só apresentar alguns dados aqui. E tenho certeza que você tem noção disso. Pessoas que estão próximas a você, talvez já se separaram, já brigaram, já tiveram problema. Você talvez vocês já tiveram problemas com relação ao financeiro, mas estão aqui, amém? Estão aqui juntos. Eu quero só passar alguns dados aqui. Problemas com orçamento familiar, desemprego, dificuldades no gerenciamento de dinheiro, são grandes fontes de ansiedade, estresse, tensão e separação de casais atualmente. Segundo a pesquisa da Serasa, realizada no mês 6 de 2025, menos de um ano, 53% dos brasileiros afirmam, a pesquisa da Serasa, isso aqui, afirmam que o dinheiro é o principal motivo de briga nos relacionamentos amorosos, sendo que decisões tomadas por impulso aparecem como estopim, mais frequente para o desentendimento. Pessoas que são impulsivas, compulsivas, decidem escondido, decidem rápido, gastam, vendem, um estopim. E a pesquisa, menos de um ano, é o principal motivo. Então eu preciso, quando eu leio isso aqui, quando eu fico sabendo isso aqui, eu preciso rever a minha vida financeira, sentar com a minha esposa mais uma vez, e nós alinharmos novamente, para ver se tem alguma coisa fora, alguma ponta solta, para ver se a gente não perde a mão. Amém? Situação financeira é causa de 57% das separações, segundo o IBGE. Lembra que comentava que era adultério, essas coisas? Olha só. Primeiro, o financeiro era o segundo maior motivo. Aqui acabamos de ver em duas pesquisas que o primeiro maior motivo, segundo o IBGE, pesquisa feita em 2023, 57% das separações. Os números mais recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, revelam mudanças importantes no comportamento afetivo dos brasileiros. Segundo as estatísticas do Registro Civil, os divórcios chegaram a 440 mil, os quebrados, um aumento de 4,9% no mesmo período. Ok. Estudos internacionais ajudam a entender melhor as causas do aumento de atritos e separações entre casais. Uma pesquisa publicada pelo Jornal Social, em inglês aqui, tá, gente? Alguma coisa aqui, personal, deve ser relacionamento, aponta que muitos problemas que levam ao divórcio já aparecem nas primeiras fases do namoro e tendem a se intensificar com o tempo. Entre os principais motivos estão dificuldades financeiras. Entre os principais motivos está dificuldade financeira.
A falta de estabilidade econômica é uma das mais recorrentes de separação, é uma das causas mais recorrentes de separação. O estresse provocado pelo dinheiro, assim como o pastor Arley falou, ou pela falta dele. Um dia eu acompanhei um casal, estávamos tomando sorvete junto, e eu falei assim, e eles começaram a ganhar muito dinheiro por conta de uma herança. E eu não me lembro disso, mas eles se lembraram, depois de um tempo. Eu falei assim, cuidado, pelo assunto da conversa da mesa. Eu falei, cuidado para o dinheiro que vocês estão recebendo agora, não virar maldição na vida de vocês. Foi um alerta que eu disse para eles disseram que se lembram, eu não me lembrei. Cuidado, por causa do assunto. Porque eu percebi eles unidos quando eram pobres, bem pobres. Uma vez nós fomos jantar na casa dele lá, ele pediu desculpa, que não tinha carne. E depois daquele tanto de dinheiro, e eu falei isso para eles, cuidado, para que isso não vire uma maldição na vida deles. Hoje são separados, cada um segue a sua vida, separados, com problemas, endividados e tantas outras coisas. Então, assim como o pastor Ari falou, às vezes o problema, a gente pensa que é a falta, às vezes o dinheiro chega, às vezes casais são muito unidos, são muito juntinhos na pobreza, mas quando vem um dinheiro, revela a rebeldia que há no coração de um ou de outro, a imaturidade, enfim. O estresse provocado pelo dinheiro ou pela falta dele afeta diretamente a sensação de segurança e as expectativas do futuro desse casal. Você consegue pôr a imagem aqui? Só para título de conhecimento. Já colocou aqui. Isso aqui, gente, é do Banco Central. Então, nível, famílias endividadas. Endividamento atinge nível mais alto da história. Se você conseguir ver bem no cantinho lá, consegue ver aquela data? Que dia que foi? Ontem. Então fiz questão de colocar isso aqui, números, o pastor não estou entendendo nada. É a mais alta que já esteve na história. E foi ontem. Em 7 de abril. Então, endividamento, não vou entrar em termos aqui, como é que eles chegaram nesse número, mas, ou seja, a maior alta que já teve, está aumentando. Então isso aí eu me chamei, meditando, orando, pedindo para Deus, clamando, e eu falei assim, vou levar essa informação para eles, coisas que vocês já sabem, e talvez vocês estão aqui, e talvez estão passando por isso. Então o nosso Brasil, é um sistema que educa a gente assim, doutrina a gente dessa forma. Se puder tirar aqui, só para não desconcentrar. Somos doutrinados dessa forma. Até nisso aqui a gente se distrai, está vendo? Está um assunto às vezes que você precisa, e a gente se distrai muito fácil. A gente foi doutrinado assim. Você foi doutrinado para gastar, eu também. Nós somos impulsionados a isso, a dever. E a gente tem feito isso de uma maneira muito bem feita. Eu não sei de fato como está o seu extrato aí. Mas eu gosto muito dessas frases que a gente entende bem. Ou você vive de status ou de extrato. Qual que você prefere? O status, ele te escraviza. Qual que você prefere? O status ou o extrato? E eu vou entrar um pouco nesse assunto aqui, bem pincelado aqui. Não vou trazer uma planilha aqui para você, amém? Não vou trazer isso. A gente faz o treinamento de finanças. Você não ia entender, é muito pouco tempo aqui também. Então, assim, não é esse o ponto. Mas eu entendo que o Senhor está querendo que nós venhamos a ter uma clareza com relação a esse alinhamento do coração. O tema dessa palavra que eu coloquei, irmãos, é Deus, aliança e o bolso alinhados. Amém? Eu vou repetir. Deus, aliança e o bolso alinhados. Você pode repetir comigo? Deus, aliança, o bolso alinhados. Gente, ficou bonitinho. Vamos de novo, só para gravar. Deus, a aliança, o bolso, alinhados. Se você alinhar dessa forma, você vai entender aqui na palavra. Amém? Alguns exemplos que levam o casal ao endividamento. Simples aqui, mas só para você entender. Gastos excessivos. Quando o casal não tem controle sobre os gastos e acaba gastando mais do que ganha. Às vezes o gatão virou o gastão, né? Cada coisa que brota dessa cabecinha.
E a gatona virou a gastona, né? Tão bonito que era, que homem que gasta dinheiro, esbagaça o dinheiro. Olha isso aqui, irmãos, quem gasta sem olhar o preço, trabalha sem olhar as horas. Faz aquele uau, alguém, só para dizer que... Quem gasta sem olhar o preço, trabalha sem olhar as horas. Uau! Amém? Então assim, gastos excessivos, isso causa endividamento, gasta mais do que ganha. Isso é um dos maiores problemas. Isso é um dos maiores problemas, gente. As pessoas gastam mais do que ganham. Aí querem que o salário suba. E se o salário subir, gasta mais do que ganha. E se alguém ofertar um dinheiro, alguém uma herança, sei lá, acontecer alguma coisa, né, aquele R$600 lá, né, gasta mais do que ganha. Isso é um padrão de repetição, a gente falou sobre isso. Pode colocar 60 mil na pessoa, na conta dela, gasta mais, gasta 62. Põe 1 milhão na conta dela, gasta 1.010.000. Vai acontecer isso. Enquanto não melhorar, enquanto não resolver aqui, ó. A oração, irmãos, que eu tenho pedido para Deus, que eu aprendi a pedir, não é que Ele me dê mais dinheiro, é que Ele mude a minha forma de pensar com relação ao dinheiro. Talvez você nunca ouviu falar sobre esse tipo de coisa. Você não precisa de mais dinheiro. Você precisa mudar seus pensamentos com relação ao dinheiro. Dinheiro não é o problema. Ah, pastor, dinheiro é a solução. Não, o problema às vezes somos nós. O problema é essa pecinha em cima do pescoço aqui, ó. Se colocar muito dinheiro na mão de muitas pessoas, o banco aumenta o crédito e ela se endivida. Não é assim? Se a movimentação bancária sua aumentar, aumenta seu crédito, a pessoa se endivida. Ó, liberou isso. E ela tem um valor que cai mensal. Depois que você entende algumas coisas, é tão óbvio, gente. Isso fica tão claro. Então que você sai daqui essa noite com essa clareza. Foi a oração que eu pedi hoje para o Senhor lá no meu escritório lá. Senhor, que seja uma palavra clara, que as pessoas saiam dali com clareza, união, clareza, alinhamento e um propósito de construir uma vida juntos. Amém? Falta de planejamento financeiro. Quando o casal não se organiza financeiramente, definindo objetivos, estabelecendo metas. O casal não se organiza financeiramente. Pode conversar, pode fazer um curso, pode ouvir, pode fazer... O casal não se organiza financeiramente, não senta, não paga um preço para isso. O pastor Ari um dia falou assim, o Pedrão, quando você pega um negócio, você foca, já observei essa característica em você. Mas é de tanto dar murro em pão de faca, irmãos. Tanto da cabeçada. A gente não tem tempo aqui, o fundamento realmente é a palavra, mas você vai entender aqui. 2 casais, eu peguei 2 casais bíblicos, nós lemos um aqui e vamos ler outro, só para você entender, mas eu preciso construir isso aqui para você se localizar e decidir de fato. É uma decisão, irmãos. É uma decisão. Eu cansei de trabalhar, de às vezes culpar meu cônjuge, de correr atrás, de trabalhar de novo, trabalhar e não ter dinheiro. Eu preciso de dinheiro, não tenho. Eu cansei disso. Está cansado? Ou tem dinheiro aí? Não balance muito a cabeça, tem dinheiro, que alguém pode querer emprestar, já viu? Então, falta de planejamento. Você precisa. E não é planejamento, é planejamento, amém? Tem o planejamento. Finge que nós estamos planejando agora. Não, é o planejamento, de fato, e pagar um preço, debruçar sobre isso, para que ele de fato aconteça. Alinhou, planejou, ok, e que venha a prosperidade do Senhor, amém? Imprevistos financeiros, problemas como desemprego ou doenças que impedem um dos integrantes de trabalhar, pode levar o casal a recorrer a empréstimo para cobrir suas despesas. Talvez você já passou por isso. Imprevistos financeiros. Nós passamos em 2020, 2021 aí um problema seríssimo. Eu sei que não preciso nem comentar nada sobre perdas, etc. e tal, mas um dos grandes problemas que aumentou esse problema, piorou, vamos dizer assim, do Covid, foi que o brasileiro não tem reserva. O brasileiro não tem reserva financeira. Esse homem aqui um dia falou, o Natan falou, o pastor Natan falou, isso, 2000 qualquer coisa, ele falou. Uma vez que ele falou, você tem que fazer um colchão financeiro, um colchão de segurança. Uma vez ele falou, gente.
Falei, pronto, nunca ouvi, eu queria ouvir isso, gente. Eu queria aprender sobre isso. O que é um colchão de segurança? Não entendi nada que você está falando de colchão. Imaginei um colchão, né, que você carrega nas costas, caso capotamento, batida de carro. Não, não é isso. É uma reserva financeira. Você pega o seu básico que você gasta durante o mês. O que você gasta durante o mês? É o seu básico. Isso aqui você não pode ficar sem. Quanto que deu? Deu R$2.000. Isso aqui eu não posso ficar sem. Beleza. Então você faz um colchão financeiro. Como que é isso? Vezes 6. Qualquer coisa que acontecer na face da terra, você tem uma reserva financeira para 6 meses, que já é comprovado que o mundo ele gira muito em 6 meses, ele muda muito. Ou seja, em 6 meses você vai continuar com o seu básico. Então, se é R$2.000, seu colchão é R$12.000. Ninguém sabe, nem você sabe. Você tem lá seu básico guardado. Qualquer coisa que acontecer no país, você não vai ficar dependendo de governo. Não, é você. Amém? É você. Isso é um colchão financeiro. E talvez você nunca ouviu falar sobre isso e pense, como é que eu vou fazer isso? Não é que eu vou tirar. Você faz. Você faz. É impressionante. Então eu ouvi falar uma vez sobre isso. E você não fica tão desesperado, tão refém de empréstimos, disso daqui, porque qualquer coisa pode acontecer, amém? Vocês têm fé? Amém? Mas aconteceu algumas coisas na sua vida? No país, talvez, que não é especificamente na sua família, especificamente na sua casa, mas no país acontece algo, no mundo pode acontecer algo? Aconteceu. Não vai acontecer de novo, amém? Misericórdia, mas e se por acaso acontecesse uma eventualidade onde você fosse pego de novo, uma situação onde você não pudesse trabalhar? Então são coisas que a gente ouve, e como eu queria ter aprendido, Deus, por que não ensina isso na escola, gente? Por quê? Porque aí como é que trabalha o crédito? Como que ganha dinheiro? Como que investe aqui dentro dinheiro e cobram juros? O maior juro de cartão de crédito do mundo, sabe onde que é? No Brasil. Então quando você fica feliz que você tem um crédito, você está passando o seu dinheiro para o exterior. Pessoas que investem aqui para empréstimos. E aí você faz um empréstimo e o maior juro do mundo é no Brasil. Se você atrasar o cartão de crédito, é tudo que eles querem, porque você é honesto, você não dorme sem pagar, você tem crise de ansiedade, e eles amam isso, e vão ganhar dinheiro em cima da nossa ignorância. Então, o imprevisto acontece, não tem uma reserva, é um dos pontos. A reserva tem várias funções, uma delas é a proteção contra os imprevistos. Qual uma outra função que a reserva tem? Você alavancar seu patrimônio aproveitando oportunidades. Já viu aquela oportunidade que tem? E você fala, meu Deus, se eu tivesse dinheiro. Já viu? Rapaz, que pena que eu não tenho, cara, uma oportunidade boa ali, e eu não tenho dinheiro. A reserva também serve para isso. Então não é, né? E tem vários textos, passagens bíblicas, né? A história de José é uma grande história que nos ensina sobre reserva. Ele interpreta o sonho do faraó, né? Faz a sua reserva lá de trigo, pão, etc. Enfim, e se tornam praticamente donos do mundo por conta de reserva. A ausência de diálogo e entendimento, quando o casal não compartilha suas finanças ou não chega a um acordo sobre como lidar com o dinheiro. Não chega a um acordo. Como lidar com o dinheiro. Hábitos de consumo diferente. Só tem mais um. Hábitos de consumo diferente. Quando o casal tem hábitos de consumo diferentes, pode ser difícil encontrar um equilíbrio na hora de tomar decisões financeiras. Os paradigmas são diferentes. Os modelos que foram implantados neles sobre dinheiro são diferentes. Os padrões que eles têm de repetição entre ganhar e gastar dinheiro é diferente do outro. Então, se amaram, gostaram, é lindo, é maravilhoso, ele é cheiroso, ele é para casar, vamos lá, casaram. Aí descobriram que agora os paradigmas são completamente diferentes. Um é gastador, o outro economiza mais, o outro tem uma mentalidade mais de escassez, o outro tem uma mentalidade de esbagaçar com tudo, né? Não vê a hora de ter os filhos, já pega o CPF da mulher suja, já pega o CPF, vamos filho, cresce filho, tirou o CPF suja, tirou o CPF da... Gente, já vi famílias assim, pegar o cachorro e estrangular, não tem CPF de cachorro, senão suja o nome do cachorro também, o cachorro... Tem que, e aí, se você não emprestar seu nome, você se torna inimigo deles. Tem que prestar seu nome, não. Eu já tive 3 experiências assim, e olha se não tive mais, que eu me lembro. Ir lá no portão da minha casa, manda mensagem, vai lá no portão de casa, você tem que emprestar. Você tem, não posso emprestar. Tá bom, então vamos lá, pega a Bíblia, vamos lá. Não seja fiador de ninguém. Você tem que mostrar os provérbios para uma pessoa crente, mais velho do que você de igreja.
Ah, tá aí, é? Ué, pois é, eu não posso, porque senão compromete a minha cama. Está escrito aqui, por quê? Porque eu não durmo. Amém, irmãos? Agora, quando é a pessoa que casou com você, essa pessoa tem um pensamento completamente diferente do seu. Esse aqui entra no 7º ponto e último. Se um casal, falta de alinhamento, se um casal não entender essa parte, poderá ser incluso dentro dos números do IBGE na próxima pesquisa. Tem que rir para não chorar, né? Eu tenho uma administração financeira melhor que a da Sol. Até agora você está rindo, né? Está rindo de quê? Para de rir, está dando na cara. Eu tenho uma administração financeira melhor que a Sol. Só que a Sol tem uma perspectiva de vestimentas e de ambiente melhor que a minha. Então, para mim, o que era defeito, né? Mas me irritava isso. Nossa, mas conversa, gente, eu vou jogar essa moeda aqui de cima, lá no segundo andar, eu calculei, não vai acontecer nada, vai me dar gastos ainda, porque vai... Eu calculei, gente, né? Meu Deus. Sapeca tudo em roupa, gente. E de repente aquilo que eu comecei a ver, que era um defeito nela, era Deus nos encaixando para nos alavancar. O que adianta guardar dinheiro, irmãos? Aí eu percebi que ela tinha uma melhor perspectiva de vestimentas e de ambiente. Se você entender isso aqui, meu irmão, essa pessoa que está do seu lado, sabe esse defeitinho que ela tem? Que talvez você fica contando para os outros? Esse defeitinho é para você ajudar ela a lapidar esse defeito, e isso aí vai alavancar vocês para o andar de cima. Amém? Aí hoje eu compreendi, irmão, e ela também compreendeu. Então eu precisava me vestir melhor. Eu precisava de uma pessoa com uma visão na área que eu não tinha. Gente, eu fui comprar a casa. Não vou nem falar onde era lá, vai que você mora lá. Fui comprar a casa, falei, meu Deus, eu já ia fechar o negócio. Eu pensei, vai sobrar isso, porque aqui está mais em conta. Né? E eu, meu Deus do céu. Aí eu só com todo a sutileza, né? A destreza. Pedro, vamos dar uma olhada ali, nesse bairro, nesse setor. Aí já quer gastar. Ué. Cabeça da mulher é só gastar, cara. Mas não era, eu não tinha essa mentalidade de vestimentas e ambiente. Amém? Eu não tinha. Então eu cresci, né, venho de um ambiente onde assim, é comer bem, comer carne. Comer carne. Comer carne. Com isso o ácido úrico foi lá em cima, né? Aí eu comecei a respeitar isso. Falei, em vez de criticar, eu vou ver como que é. Tem gente que tem dinheiro, gente, e não desfruta. Está entendendo o equilíbrio? Então esse defeito que talvez tanto te irrita nessa pessoa é justamente o que vocês têm que sentar, alinhar, lapidar um no outro e voar. Amém? Hã? Oh! Eu vim simples hoje, tá, gente? Na humildade. Mas não me vestia bem, gente. Sentava no chão qualquer coisa. Sentava no chão, qualquer coisa, qualquer roupa. Para me vir de chinelo na igreja, meu Deus, é tranquilo. Já fui na igreja de chinelo. Bermuda, não tanto faz, gente. Ainda mais que eu descobri que dá para usar boné na igreja agora, né? Que eu estou tranquilo. Irmão. Mas não é por aí. Você tem que desfrutar, irmão. Hoje eu fico olhando assim, pessoas que têm dinheiro e poderiam viajar para a Europa, poderiam participar de cursos, poderiam participar de lugares, poderiam participar só os dois viajando, Veneza, aquelas gandolas lá, já pensou? Cantando Senhor e Mio ali? Meu Deus! Meu Deus, agora eu fico pensando, oh, meu Deus, manda recurso para mim viajar lá e cantar lá, Senhor Corneto Mio lá, naquele negócio, daquelas gandolas lá, meu Deus, aquela água diz que é tão suja. Gente, que coisa linda, e as pessoas não desfrutam, elas não sabem, é uma mentalidade. Eu não vou, e a mulher às vezes até tinha, ou o homem tinha uma mentalidade nessa área aqui, e o outro viu que era um defeito. Também, vocês estão entendendo isso aqui? Aquilo que você critica, fica falando para os outros, do defeito do seu marido, da sua esposa, de repente é exatamente isso que vai alavancar vocês. É quando um tem a mão melhor para administrar, e o outro tem uma visão mais ampla, é mais ousado. Aqui a nossa briga aqui, às vezes, briga no bom sentido, com o pastor Arley, meu Deus do céu.
Vai acabar de pagar as cadeiras, eu já falei isso domingo de manhã, glória a Deus. Eu já começo a observar o jeito dele, ele já fica caçando trem, sabe? Comprou aquelas caixas lá, gente. Enfim, eu falei, meu Deus, não precisava das caixas. Aí depois você vê que o som melhorou, o som ficou mais, uau, agora estou entendendo. Enfim, mas a minha visão é essa, se depender só de mim, eu ficar só na defesa. Só na defesa. A gente cerca os portões ali, tem que ter quem avance. E talvez você é aquele que tem a mão melhor para administrar, e não é a mulher, não é o homem, irmão. A Bíblia deixa livre. O cabeça é o homem, amém? Isso é tranquilo. É claro, não tem nada de machismo, não é nada disso, muito pelo contrário. Ame a tua esposa e dê a vida por ela. Mas às vezes a mulher tem a mão da administração, e você tem a visão, você tem a perspectiva de avanço, aí um segurando o outro, mas tudo com equilíbrio, com respeito, com saúde, e com alinhamento, e com isso aqui. E como é que faz isso, pastor Pedro? Um precisa lapidar o outro. E como é que faz isso? Alinhamento. E como é que faz isso? Deus, aliança, bolso e alinhamento. Eu queria entrar no texto aqui agora. Se eu pudesse colocar aqui, João, 2 Reis, capítulo 4, versículo 8, versículo... Põe só o 10 aí, Lucas, por favor, Manu. Tá, o casal lá tá bonitinho, é isso aí. Olha só o que ela falou aqui, gente, ó. A Bíblia diz que ela falou para o marido dela: eu vou fazer um pequeno quarto, é isso? Ela falou isso? Tem gente, vocês nem estão lendo, tá? Tem gente balançando, afirmando aí. Eu vou fazer um quarto lá em cima, foi isso que ela falou? O que ela falou? Sério, gente? Um pequeno quarto, obra de pedreiro. Olha só, ela levou tudo montado já, assim, até a planta duplo. Obra de pedreiro, e o que? Eu vou pôr nele uma cama, uma mesa, uma cadeira, envolveu dinheiro aqui, irmão. Quando ele vier à minha casa, o texto que lemos está um modelo de casal a ser imitado na área financeira. Ao ler o versículo, percebemos a conjugação do verbo fazer, ao invés de faço, está façamos, amém? Não é eu que faço, agora é nós que fazemos. Antes de decidir morar com a pessoa, isso deve ficar bem claro. E talvez você já está morando com essa pessoa há muitos anos, e não ficou claro ainda. O fim do eu é o início do nós, amém? O fim do eu é o início do nós. Eu vou só falar algumas coisas aqui, mas vocês também vão participar. Eu planejava sozinho, agora nós planejamos juntos. Eu decidia sozinho, agora nós decidimos juntos. Tem um sem graça aí, sabe? Não é para repetir ainda não, só escuta, só juntos está bom. Eu comprava sozinho, agora nós compramos. Eu vendia sozinho, agora nós vendemos. Eu construía sozinho, agora nós construímos. Eu fazia sozinho, agora nós fazemos. Nós estamos alinhados para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Esse casal era próspero. Aqui eu vejo prosperidade. Agora eu queria ler um texto que você já deve conhecer muito, de um casal que se alinhou também. Faltou só um item, só um pequeno item, mas um casal que entrou em acordo. E não teve um fim muito bacana não. Coloque para nós, Manu, o Lucas, não sei, está tão juntinho aí, vocês vigia. Pastor, está muito. Atos capítulo 5, versículo 1. Só os 3 versículos aí. Amém? Atos capítulo 5, versículo 1. Tá aí, gente, na Bíblia, tá aí. Lá. Se vocês quiserem acompanhar aqui. Entretanto, certo homem, chamado Ananias, com sua mulher, Safira, vendeu sua propriedade. Mas, em acordo, estava alinhado? Estava alinhado. Reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Versículo 3. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração
para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo. Vocês conhecem muito bem essa história aqui, mas eu queria destacar algo que é interessante. Esse casal tinha dinheiro? Hã? E eles tinham planos para esse dinheiro, em comum acordo, juntos, mas não era próspero. Qual a diferença desses casais se ambos estavam alinhados? Se ambos tinham dinheiro, se ambos tinham planos? Tinha uma diferença. O primeiro estava alinhado com Deus, esse primeiro casal que a gente leu, a sunamita e seu marido. Era para conservar a presença de Deus na casa deles. Era para conservar a presença de Deus na casa deles. O segundo estava alinhado sem incluir Deus. Tinha planos para o dinheiro, mas era sem Deus. Não tinha Deus nos planos. Tem uma pequena diferença. Talvez nós estamos vivendo o tempo de um desalinhamento. Talvez está alinhado, talvez está desalinhado. Mas eu quero dizer para você essa noite: Deus, aliança, o bolso alinhado. Eu entendi que essa é a vontade de Deus para a minha vida, para a minha esposa, para nós glorificarmos a Ele. Deus, alinhado com Ele, alinhado com a aliança que eu fiz com essa mulher aqui, alinhado com o bolso. Tem que estar tudo na mesa, para ele, para ela, para mim, tudo na mesa. Para mim isso aqui é um princípio poderoso. E talvez vocês estão até alinhados entre vocês, mas talvez está faltando a terceira pessoa. Aí a prosperidade não vem. Você pode ter até dinheiro, pode ter planos, pode estar até em comum acordo, mas falta uma pessoa, falta a pessoa de Deus, falta esse alinhamento aqui. E esse casal aqui, talvez você não conheça a história, ambos morreram na frente dos apóstolos. Depois a esposa chegou, a mulher chegou depois de 3 horas, não sabia o que tinha acontecido, e ela morreu também, foi enterrada junto com o marido, porque eles não andavam alinhados com Deus. Amém? O que eu entendi aqui, irmãos, na minha vida, era assim. Eu entendi assim. Eu entendia que era eu, o dinheiro, ela e Deus. Então vou repetir, eu entendi que era assim, tem gente que eu acho que entende que até o dinheiro vem primeiro. Eu pensava que era eu, isso era histórico de vida, o que a vida me ensinou. Eu, o dinheiro, a minha esposa, aí depois Deus. Como que é, pastor Pedro? Eu escrevi aqui para, primeiro é Deus, irmãos. Está ciente de tudo que está acontecendo na minha vida, a par de tudo que está acontecendo na minha vida. Eu tenho que estar alinhado com Ele, ela, e depois o dinheiro como uma ferramenta para nós construirmos. Amém? Primeiro Ele, alinhado comigo, com ela, e o dinheiro é uma ferramenta. O dinheiro é uma ferramenta, irmãos. Então eu sei que esse assunto agora estou mais tranquilo, tá, gente? Agora estou mais leve. Vocês deram uma risadinha aí? Mas é um assunto onde a gente está acessando o coração. A gente não, o Espírito Santo está acessando o coração de vocês. Onde há um convite para uma decisão de falar assim: vamos nos alinhar com Ele, com a nossa aliança, com o nosso bolso. Vamos nos alinhar. Alinhar, para a gente construir, prosperar, voar naquilo que Deus tem para nós aqui nessa vida. Amém? Eu queria só definir algo sobre prosperidade. A gente fala sobre prosperidade, e eu achei aqui algo maravilhoso. Na raiz da palavra, vai além de riqueza material, significa avanço, plenitude, bênção divina, em todas as áreas da vida. Vou repetir aqui o que significa prosperidade: avanço, plenitude, bênção divina, em todas as áreas da nossa vida. Tem as palavras aqui, não vou ler em hebraico, grego, tudo, mas assim, olha só: avançar e prosperar, segurança e tranquilidade, crescimento e êxito. É isso que significa, irmão. Define um conceito de abundância, paz e sucesso, fruto de conexão com o Criador. Fruto de uma conexão com o Criador.
Lá em casa, pastor Pedro, então, lá na sua casa, quem manda no dinheiro é você, porque você administra melhor? Não. É só ou não? Lá em casa, quem manda no dinheiro é o Senhor. Nós caminhamos sobre princípios, estamos aprendendo, estamos clamando a Ele para que isso fique cada vez mais claro. Mas assim, é quando eu vou comprar uma chuteira, eu mostro para ela a foto, eu vou comprar algo, eu mostro para ela a foto, eu vou comprar isso, eu mostro para ela, vou comprar um tênis, eu mostro para ela. Quando eu quero comprar, né, gente? Porque ela, é isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Facinho de entrar em acordo, né? Glória a Deus. É isso aí mesmo, por quê? Porque a perspectiva, mas eu não entendi assim. A minha leitura era de uma pessoa gastadeira, mas alinhou, irmão, lapidou, pôs um propósito naquilo, coloca um propósito naquilo, amém, irmãos? Eu queria que você ficasse de pé. Eu queria que você, de verdade, irmão, pegasse na mão da sua esposa, sem apertar muito. E eu queria desafiar você a repetir isso aqui. Eu sei que algumas coisas vão ser desligadas, outras vão ser ligadas, amém? Algumas coisas vão ser desconectadas, outras vão ser conectadas. Não são apenas palavras. Eu sei que Deus quer fazer algo lindo na sua vida, na minha vida, mas não tem como terceirizar algumas coisas. Deus, nessa área relacional, decisões, por mais que você ore, por mais que você se sinta lá na hora, lá que você está cheio de razão, mas você tem que ir lá e tem que conversar com a sua esposa, em um momento, em um clima que está difícil, você tem que ir lá. Não vai um anjo lá falar com ela, não, é você que tem que ir, ou vice-versa, amém, mulheres? É quando nós temos que nos posicionar, e esse aqui é um dos motivos, é um dos temas que nós temos que nos posicionar fortemente. É quando eu decido abrir meu coração para você. Amém? Você já abriu seu coração. Agora eu decido abrir meu bolso. Eu decido abrir meu bolso para você. Eu decido abrir a minha conta bancária para você. Eu decido mostrar minhas dívidas para você. Pronto, é isso. Eu decido mostrar para você. Irmãos, eu creio num casamento flui nesse lugar. Eu creio que esse lugar é poderoso. Eu creio que esse lugar é um lugar assim onde não tem folhas de figueiras mais. Porque quando Adão e Eva pecaram, eles colocaram folha de figueira, o Senhor foi lá e sacrificou o animal e colocou o veste de animal. Enfim, você sabe muito bem que o problema ali não era nudez, porque eles continuaram mantendo suas relações, continuaram se vendo nus. O problema não era isso, ali é um outro contexto ali, porque começaram a aparecer segredos, começaram a cada um viver um mundo separado do outro, aonde um nem sabe como de fato é o outro, o que o outro pensa nesse sentido. E aí entra o dinheiro no meio. Eu sei que é desafiador. Eu sei que para muitos talvez você nunca nem pensou nisso. Talvez você nunca nem pensou que hoje seria o dia, né? O pastor nem falou o que era, senão não viria. Brincadeira, gente. Mas que hoje seja um dia de decidir, de fato. Nós precisamos construir uma vida aqui. Talvez você está com essa pessoa há 15 anos, 10 anos, 20 anos, 5 anos, e olha como o tempo passou, e o tempo está passando, e o que foi construído? O que foi combinado junto? A nossa casa, a nossa vida, a nossa história, os nossos filhos, o nosso carro, o nosso sofá está precisando trocar, a nossa cama está precisando trocar, o nosso guarda-roupa, amém? O que é nosso? Eu queria que você repetisse com sua voz bem forte, amém? Aleluia. Eu planejava sozinho. Vamos lá, a gente está com tempo. Vamos lá, gente. Eu planejava sozinho. Agora nós planejamos juntos. Eu decidia sozinho. Agora nós decidimos juntos. Eu comprava sozinho. Agora nós compramos juntos. Eu vendia sozinho.
Agora nós vendemos juntos. Eu construía sozinho. Agora nós construímos juntos. Eu fazia sozinho. Agora nós fazemos juntos. Nós estamos alinhados para a glória de Deus, como um casal próspero, como um casal abençoado, como um casal sábio. Amém? Agora eu quero que você repita outra coisa aqui. Por enquanto a gente repetiu só vocês. Agora eu quero que você repita aqui, por favor. Nós planejamos juntos com Ele. Nós decidimos juntos com Ele. Nós compramos juntos com Ele. Nós vendemos juntos com Ele. Nós caminhamos juntos com Ele. Nós construímos juntos com Ele. Nós combinamos juntos com Ele. Nós alinhamos juntos com Ele. Nós prosperamos. Não, isso aqui tem que ser força. Isso aqui tem que ser. Nós prosperamos juntos com Ele. Aleluia. Aplauda Jesus.